Nobres julgadores, queiram receber meus cumprimentos. Me chamo Anderson da Silva Machado, OBRS 130083, e falo em nome da recorrida Liane da Rocha Machado para, com o máximo respeito, requerer a manutenção integral da sentença que corretamente declarou a inexigibilidade do débito de R$ 2.914,49 e fixou multa para impedir novas cobranças indevidas. Excelências, trata-se de um caso que retrata exatamente o que o microsistema dos juizados busca coibir: abusos e reiteradas cobranças indevidas em desfavor de uma consumidora hipossuficiente que jamais praticou qualquer irregularidade e teve contra si imputado um suposto desvio de energia que a própria empresa admitiu não existir. Excelências, a tese principal da recorrida é clara: o débito de R$ 2.914,49 é indevido, nunca existiu, foi reconhecido como indevido pela própria SEA de distribuição e ainda assim continuou sendo cobrado após sua desconstituição administrativa. Por isso, a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e fixou multa para impedir novas cobranças deve ser mantida integralmente. Com relação à cobrança, ela é indevida e esse é fato incontroverso. A sentença é expressa no sentido de declarar que é fato incontroverso que o débito de R$ 2.914,49 se tratou de cobrança indevida. A própria CE Distribuição reconheceu administrativamente que não houve desvio na unidade consumidora da autora. Se a concessionária reconheceu o erro, não pode sustentar agora que a cobrança era legítima. Como se não bastasse cobrar indevidamente, a recorrente insistiu na cobrança, pois as cobranças continuaram mesmo após o cancelamento do débito. A recorrida comprovou documentalmente no evento 1, comprovante 8 e notificação 14 que, após a empresa afirmar que havia cancelado o débito, continuou enviando 2 novas notificações de cobrança do mesmo valor e com o mesmo fundamento, suposto desvio de energia. Esse comportamento gera insegurança, insiste na cobrança de um débito inexistente e viola os artigos 6º, inciso 10 e 22 do CDC, que impõe a prestação de serviço público adequado, eficiente e seguro. Excelências, a recorrente tenta desviar o foco, alegando que as cobranças seriam relativas a uma fatura de 2020. Mas essa fatura sequer é objeto desta ação. Ela está sendo discutida judicialmente em outro processo. Nos autos, o que se discute é exclusivamente a multa por suposto desvio no valor de R$ 2.914,49. A tentativa de confundir os débitos demonstra ainda mais a necessidade de proteção da consumidora. Além de cobrar valores indevidos, a recorrente ainda envia uma fatura de energia elétrica, a qual destoa completamente da realidade de consumo da recorrida, pois o consumo alegado é manifestamente incompatível com uma unidade consumidora residencial. A recorrida sempre consumiu menos de 300 kW mensais, excelências. A cobrança foi de 2.968 kW em um único mês, quase 10 vezes o consumo usual. Não há, no mundo real, plausibilidade técnica ou fática para esse consumo em padrão monofásico de residência simples, excelências. A CE Distribuição não apresentou laudo técnico, TOI válido, registro de desvio, inspeção que ateste irregularidade, absolutamente nada. O ônus é dela, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ela não provou o suposto desvio. Quanto à multa, a mesma foi fixada apenas para casos de novas cobranças pelo mesmo débito, e justamente porque o débito foi reconhecido como indevido, mas continuou a ser cobrado. Após meses e mesmo após a autora buscar atendimento presencial, não. A multa é adequada, proporcional, é necessária para impedir que a consumidora seja novamente importunada com nova cobrança. O argumento da recorrente de que teme enriquecimento ilícito não se sustenta, excelências. Se não cobrar novamente, não há multa. Se teme a multa, é porque teme repetir a conduta. Passando para a finalização da minha sustentação, excelências, vou demonstrar que não se sustentam os argumentos principais trazidos pela recorrente em seu recurso inominado. A recorrente alega que a cobrança era legítima e não houve irregularidade. Isso é falso. A própria empresa reconheceu administrativamente a inexistência de desvio e cancelou a cobrança. Ela alega que a cobrança se referia a débito antigo de 2020. Isso é falso. Os documentos mostram explicitamente notificações relativas ao suposto desvio, não a fatura antiga que está em outro processo. A recorrida afirma que goza de presunção de legitimidade. Essa presunção é relativa e cede diante das provas contrárias produzidas pela consumidora e pelo próprio reconhecimento administrativo da empresa.
A recorrida diz que não há risco de novas cobranças, então a multa é desnecessária. Isso é uma falácia, excelências, pois houve 2 cobranças posteriores ao cancelamento. Portanto, a multa é necessária, proporcional e preventiva. Excelências, a sentença foi precisa e equilibrada. Reconheceu a cobrança indevida, declarou a inexigibilidade do débito e fixou multa apenas para prevenir novas cobranças abusivas. Não há nada a reformar, nada a reparar, excelências. A decisão protege o consumidor, garante segurança jurídica e desestimula práticas reiteradas de cobrança irregular. Colendo a turma, em respeito à boa-fé, à transparência e à proteção do consumidor, requer-se a manutenção integral da sentença. Obrigado pela vossa atenção.